Sou peregrino. Quem me chamou foi Deus, quem me escolheu foi Deus. Se as ondas do mar da vida quiser te sufocar, segura na mão de Deus e vá. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, seja grande e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vá. Esse é o meu dia a dia, né? Graças a Deus por mais um dia, né? Louvado seja o nome santo de Deus, né? Sou grato a Deus por tudo, pelo livramento, pelas bênçãos recebidas e pelos sinais. Eu sempre digo que eu, particularmente, né, pastor Juarez, se eu não tiver uma experiência com Deus, né, algo diferente, algo sobrenatural com Deus, a cada 15, 20 dias eu me sinto desviado, né, porque eu preciso desse contato, que o meu lugar é céu. Pode que aconteça, mas eu quero ir para o céu, né, e quero que você também vá. Por isso essa comunhão, desse contato com Deus, porque a gente está aí constantemente, né, orando por vidas, pedindo para Jesus curar, pedindo para Jesus transformar, e graças a Deus, Deus tem feito maravilhas, né? E é muito bom essa comunhão, é muito bom ver o povo glorificando a Deus, é muito bom ver, receber os testemunhos, né, que a gente recebe constantemente, né? Do jeito que Deus tem feito maravilhas, né? Porque esse Deus que nós servimos é um Deus grande, Ele sempre cuida do seu céu, né? Basta nós se dedicarmos a Ele, né? O que mais uma guerra contra as trevas, né? É quando você se dedica na presença de Deus. Você está buscando a Deus, né? O inferno se levanta, com toda certeza. Mas eu sempre tenho que dizer, né, que o adversário ele pode ter algum poder se Deus assim permitir, mas senão não tem poder nenhum. Ele pode ser grande, só que o nosso Deus, ele é grandão. A Bíblia diz que Deus está sentado no terceiro céu, imagina, lá no terceiro céu, e tem a terra por estado dos seus pés, ou seja, ele apoia
os pés na terra. Porque esse Deus é grandão, ele carrega, né, os oceanos na sua palma da sua mão. Né? O controle está na mão dele. Então, fique firme, sirva a Deus, né? Busque a Deus. E eu me alegro muito de ver Deus operar. Sempre você pode ver assim esse rosto no meu, esse sorriso no meu rosto. Por quê? Porque esse sorriso é a glória que está dentro de mim, né? Dentro da gente, né? Então, passamos luta, passamos tribulações, passamos, né? Eu sempre costumo dizer que eu troco a minha prova com outra pessoa, se desse para trocar, trocaria, né? E ainda voltaria um 10% em espécie, né? Não tem como trocar, mas eu trocaria, porque a gente sabe que prova todo mundo tem. Se o céu é para cima, né? Tem costume de falar, se o céu é para cima é difícil subir. Então, não é fácil para chegar lá em cima, porque é para cima, né? Para subir para cima, nós precisamos estar grudados em Jesus, né? Grudado em Jesus. O escritor de Hebreus, ele disse assim: buscai a paz e a santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus, né? Quer o teu contato com Deus? Busque a paz e a santificação. Aí você vai ver as maravilhas do céu. Isso é muito bom. Na verdade, isso é muito bom. É um prazer. Né? Tem coisa melhor no mundo que este contato com Deus. Né? Lembrando a todos que eu mesmo, pastor Juarez, né, todas as madrugadas estou em oração por vocês, praticamente todas as madrugadas. É muito difícil uma madrugada que eu não estou em oração, e com isso, quando a gente não está em campanhas, né, de oração, por todos que são inscritos neste canal, para que Deus possa abençoar a todos. Louvado seja Deus. Sou peregrino. A Bíblia diz assim: tem alguém falta de sabedoria? Peça a Deus que Ele dá. Hoje a sabedoria, na verdade, ela está escassa, né? 2025 é um ano de século XXI praticamente, né? Um ano de pessoas sábias, mas sábias com conhecimento, né? Mas sem sabedoria, na verdade. Pessoas que você vê o jeito que estão sendo administradas as coisas, né? Governadas, as coisas, tá difícil, na verdade, de se entender onde preparar a sabedoria, né? Hoje as pessoas, né, se comportando de uma maneira tão banal, né, tão difícil, e a gente fica admirado assim, onde foi parar a sabedoria desse século XXI, que era para ser o século da ciência, na verdade, né, da ciência, mas sem conhecimento praticamente zero, né, conhecimento praticamente zero. Mas, tanto já como o Salomão também falou, né, tem alguém falta de sabedoria, peça a Deus. Se Deus quer dar. Com esse propósito, né, que eu mesmo, pastor Juarez, estou todas as manhãs, né, no amanhecer com Cristo, amanhecer com Cristo Jesus, e orando pelos estudantes, né, a gente ora por todos, né, numa oração rápida, mas porém com muito efeito, né, e a gente ora pelos estudantes para que Deus venha capacitar essa geração, né, que está surgindo aí nas universidades, nos colégios, nas escolas. Na verdade, estava difícil. Hoje 10% não, 90%
né, de uma pessoa que sai no 9º ano da escola, né, no 9º ano. Se perguntar quanto é que é 8 vezes 7, a pessoa não vai saber quanto é que é 4 vezes 4. Difícil é aquele que sabe, né? Então, tá difícil, na verdade, né? 90% sai de lá sem saber a matemática raiz, né? E quando nós, na nossa infância, né, já na primeira série, na segunda série, não passava se não soubesse decorada de cabeça, né? Então, lá era o contrário, né? 90% sabia e 10% não, né? E hoje, vê o mundo do conhecimento, a ciência, a tecnologia avançada, né? Mas o povo sem sabedoria. Sem sabedoria. Hoje você vê pessoas da minha idade, até mais, né? Fazendo coisas banais que você, meu Deus, onde vai parar, né? O que a pessoa passa na mente, né? Mas a gente olha Deus, por isso que a gente está nesse propósito de oração para que Deus venha capacitar, né? Trazer sabedoria para os estudantes, né? E enfim, para toda essa geração, né? Essa geração que precisa Deus ensinar essa missão, né? Precisa mostrar essa geração. Porque a primeira vez ele crê no poder de Deus, porque eu sou uma testemunha viva do poder de Deus. O jeito que Deus cuida de mim, né? Nos mínimos detalhes, né? Então eu tenho certeza que o jeito que ele tem respondido a nossa oração também, cuidar do seu povo, do outro lado desse monitor, pessoas que são tocadas, impactadas pelo poder de Deus, pessoas que são curadas instantaneamente, enfermidades sendo expostas para fora, perante os olhos, né? A gente tem testemunhos, né, por vídeos até, de enfermidades, né, lançada por fora, né, para fora mesmo, ao vivo, né, perante os olhos da pessoa, a gente orando e a pessoa sendo curada, né? A gente tem inúmeros testemunhos, né? Então a gente, por isso que eu sempre tenho o costume de dizer, né? Você perdeu a fé, vai pela fé do pastor Juarez. Faça o que Deus determina, né? O que diz a palavra de Deus, que vai pela fé, recebe através da minha fé, né? Da minha fé que é em Cristo, porque a minha fé em Deus ela é grandona para suprir e para te ajudar, né? A Bíblia diz que nós devemos ajudar uns aos outros, né? Carregar os seus fardos. Então a gente está aqui para te ajudar a exercer a sua fé. Paulo disse que nós temos que imitar a Cristo, né? Então chegou um certo homem e disse: mestre, Jesus olhou para ele e disse: tudo é possível se você crer, né? E ele disse: mestre, eu creio sim. Aí ele olhou para Jesus e disse: mestre, tem misericórdia da minha pequenina fé, né? Aí Jesus olhou para ele e o que fez? Está curado, recebe o milagre. Na mesma forma, por quê? Porque a fé que estava em Jesus. Então foi isso que Jesus nos ensinou. E para isso nós estamos aqui, né? Sempre para acrescentar a sua fé, né? Deus, Ele deixou em nossas mãos, né? Ele nos entregou isso aí. Ele vai nos capacitando a cada milagre, a cada testemunho que é contado, que é relatado para nós. Louvado seja Deus, né? A nossa fé ela vai acrescentando. Da maneira que a gente pode também orar por você de evitar um milagre, mesmo você não crendo, mesmo você já não tendo mais esperança, porque a gente sabe que chega horas da vida que a esperança vai embora, né? Aí foi que o próprio Jesus falou, né? A Bíblia diz, né? Dai ouvido aos meus profetas e sarareis, né? Então, quando você dá ouvido para um homem de Deus, para uma mulher de Deus de verdade, né? Claro que nem todos, né? Isso, por isso que o pastor Juarez já vai lá bem claro, né? Para o homem de Deus já diz tudo, né? Mas o homem de Deus de verdade, as coisas mudam, né? Louvado seja Deus. Porque hoje até isso você vê que está triste, né? Louvado seja Deus. Graças a Deus. Isso aqui é uma parte, né? Às vezes ver o nosso dia a dia também, né?
muito bom você... A Bíblia manda, né, examinar os pastores, né? Examinar, saber o que é, né? O que é o dia a dia do pastor. Hoje, com a internet na palma da mão, você consegue saber o que é o dia a dia do pastor. Para nós é um orgulho, né? É motivo de satisfação poder compartilhar um pouco do nosso dia a dia. Por quê? Porque o nosso dia a dia é um dia abençoado por Deus. Ele disse que é para nós se alimentar do suor do nosso rosto, não é do suor da sua ovelha, né? Suor do nosso rosto. Ah, que digno é o obreiro do seu salário, né? Então, foi claro. Mas hoje, com a vida de chão de dinheiro que existe nas igrejas, então você vê que uma igreja não tem para bancar um. Não precisa ficar pedindo. A oferta nem é para ser pedida, na verdade. A oferta não é para ser pedida, a oferta é para ficar ali, saber que fica, né? Para ficar, seria assim, né? Isso era na época, né? Ficaria a exposição ali para as pessoas saberem onde lançar a oferta. E é para pregar o conhecimento, pregar o que é a oferta, né? Ensinar, né? Tira um culto específico para ensinar e só ensinar é uma coisa, obrigar a ofertar é outra, né? Mas se tu não ofertar, tu não vai ser abençoado. Não existe essa regra, tá? Essa regra não existe. A Bíblia Sagrada diz bem claro assim, que se acaso a peste ou a maldição, né? Entrar na tua casa, entrar na tua família, a enfermidade, se você se consertar, né? Se nós se consertar, se voltar para o Senhor, Ele vai nos perdoar nossos pecados, sara nossa ferida e também livra o nosso campo, né? Ele abençoa o nosso salário. Então, se as pessoas soubessem o que é, né? Se muitos soubessem o que é oferta, o que é dízimo, na verdade, não ficariam manipulando o povo, né? Tantos que me acompanham, né? Sabe que o pastor Juarez, quando está na igreja e vai passar aquele voto, o pastor Juarez sempre tem costume dizer que quer receber uma bênção depressa. Faz um voto com Deus de você servir a Deus. Você vai receber o milagre. Porque foi para isso que Jesus veio. Foi para resgatar o homem, não resgatar o dinheiro do homem, para resgatar o homem. Prazer estar sempre, né, sempre fazendo lives, orando, Deus operando, que eu gosto de ver Deus operando. E que a gente tem, né, eu, pastor Juarez, em particularidade, eu gosto de ver o povo de Deus sendo abençoado, sendo tocado, o povo recebendo cura, transformação e o povo testemunhando, se alegrando conosco, dando glórias a Deus e aleluia, né? Propósito, se você acompanhar esse vídeo, né, um dos sinais, né, que você acompanhou esse vídeo até o final, você vai vir lá embaixo e vai digitar assim, ó, rumo a uns 30 mil, tá? Porque quando nós chegarmos 30 mil inscritos neste canal, nós queremos fazer uma campanha, né?
pelo amanhecer, o amanhecer com Cristo Jesus, ao vivo mesmo, ao vivo. Então nós queremos fazer essa campanha, o pastor Juarez quer fazer a campanha porque nós, o Pai, Filho e Espírito Santo, e o pastor Juarez e milhares de anjos que estão a serviço dos céus, né? Serviço de Deus, direcionado por Deus, sobre as ordens de Deus, né? Então nós queremos fazer essa campanha ao vivo, de manhã cedo, né? No Amanhecer com Cristo, uma campanha quando bater a marca dos 30 mil inscritos. Então, para saber que você ouviu até aqui, né? Ou passou por esse trecho, você vai escrever embaixo, como aos 30 mil. 30 mil inscritos nesta plataforma. Então vamos chegar aí, por isso que você ajuda, curtindo, comentando, compartilhando, né? Para que nós cheguemos, quanto mais rápido eu chegar, mais rápido eu vou fazer as lives de manhã cedo, né? De manhã cedo, amanhecer com Cristo. Uma campanha, né? Campanha amanhecer com Cristo. De manhã cedinho, né? A partir das 6 horas da manhã. Para a honra e glória no nome de Jesus. Aleluias. Como todos sabem, né? O pastor Juarez ama a oração, né? Ama a oração por quê? Porque a oração é a chave da vitória. A oração é a chave da vitória. Pela oração da fé, o enfermo é curado, o oprimido é liberto, né? As pessoas são transformadas. Então, para ficar registrado também, nós vamos fazer uma oração por você. Já nós vamos fazer uma oração. Só vou pôr mais esse piso aqui. E aí eu vou orar por ti, orar pela tua casa, pela tua família. Vamos orar. Deus grande, santo e poderoso, meu Pai, eu creio, Deus, milagre sobre este amado ouvinte, sobre esta amada ouvinte, meu Pai, toca agora sobre o enfermo, cura, restaura a saúde, traz a bênção, a vitória, a alegria para esta casa, batiza esta vida com teu Espírito Santo, né? Para as armaduras celestiais, traz sabedoria, meu Pai, para este ouvinte, capacita com sabedoria, com entendimento, meu Pai, que todos possam entender e compreender a tua grande e santa vontade. Sim, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.